No vídeo de hoje eu vou te dizer o que você deve fazer para ter a maior média possível no Enem e, é claro, quais são as matérias que você tem que priorizar para atingir esse objetivo. Então, bora lá, roda a vinheta sem enrolação nenhuma. Fala, poxinhas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Esse super importante porque o ano começou e muito provavelmente você também já está se preparando para o Enem de 2023. Então, se você nunca fez essa prova ou você está fazendo diversas vezes, mas não tem o resultado que deseja, talvez seja porque não tem as estratégias corretas justamente para ter a maior média possível. E por que isso acontece? Porque existe a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, né? O Enem, ele é dividido em 5 áreas do conhecimento. Redação, que é a minha matéria, caso você não saiba, mas a gente conversa depois sobre isso. Matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e, finalmente, linguagens e suas tecnologias. Agora, engana-se quem pensa que precisa estudar o mesmo tempo para cada uma dessas matérias. Mais do que isso, que elas valem a mesma coisa. Pois é, eu sei que vai te abalar caso você não conheça essa TRI, mas é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Só que antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Luísa, mas você pode chamar de Poxa Lulu. Tenha em mente que esse vai ser a partir de agora o seu canal de redação. Então inscreva-se nesse canal, porque aqui você encontra intensivão, curso de repertório sociocultural completo feito pelo Brasil, chama-se Redação em Movimento, modelos prontos de redação que servem para qualquer tema, para ser aquele vapo total e muito mais. Então, bora lá para as dicas que eu separei na nossa aula de hoje. Bom, poxinhas, como eu já dei um spoiler anteriormente, devido à TRI, mesmo que você acerte, por exemplo, o mesmo número de questões em cada uma das áreas do conhecimento do Enem, e eu digo áreas porque o Enem não divide em matérias, e sim em áreas do conhecimento, você não tira a mesma nota. E é exatamente por isso que você precisa de um plano estratégico, priorizar nele, obviamente, as matérias que podem te dar a maior média final no Enem. E quais são essas matérias? Poxa, Lulu, aposto que nesse momento você está pensando nisso, né? Vamos lá. A primeira delas é redação. Sem puxar a sardinha pro meu lado, porque é a minha matéria. Mas sim, redação é a matéria mais importante do Enem, porque é a única que vale 1000 pontos. Aí você pode falar, não, mas eu já vi que matemática uma vez passou de 1000, deu 1008, algo assim. Não é? Realmente aconteceu. Uma vez ou mais de uma, duas no máximo, que eu me lembre foi só uma vez. Só que, como eu te disse, depende da TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, que é algo bem complexo que o Enem leva em consideração e que depende também do desempenho de todos os alunos, de como todas as pessoas que fizeram a prova foram naquela prova. Ou seja, não depende só de você. E obviamente que eu não estou dizendo que por isso você tem que deixar a matemática de lado, muito pelo contrário. Mas redação é realmente garantido que é a única que vale 1000. Todo ano ela vai valer 1000, certo? Mais do que isso, é a única matéria que tem muito menos conteúdo quando você estuda de forma estratégica, né? Seguindo o checklist que eu passo nesse canal, por exemplo, né? Por quê? Porque existe o ensino tradicional de redação, que é aquele que você fica debatendo um tema por semana e faz cada redação, cada tema de um jeito. Esse tema, esse jeito, estilo tradicional de ensinar redação. Eu não tô dizendo que é errado, mas não concordo para quem tá fazendo vestibular. A gente não tem tempo para perder, amigo. Poxinha, não tem tempo para perder. É difícil mesmo, então quanto mais estratégico a gente for, melhor. Não é isso? Não é isso que você está buscando nesse vídeo? Quais são as estratégias que você pode alavancar a sua média final, mesmo que você não fique revolucionário em uma área específica do Enem? Qual é a estratégia que você deve seguir? Então, da mesma forma, você precisa sim priorizar a sua redação. Mesmo que você deteste escrever redação, mas se isso acontece é porque você ainda não estudou comigo. Comigo eu vou te dizer o passo a passo, o checklist do que você deve fazer em cada linha do seu texto, dando até opções prontas. Então, se for o seu caso, você detesta redação, comigo você tem até o modelo pronto. Belezinha? Redação, então, é a matéria mais importante, não só porque vale 1000, mas principalmente porque tem muito menos conteúdo. Então, você pode até dizer, mas tirar 1000 é muito difícil, são pouquíssimas pessoas, realmente, mas mais de 900 é fácil.
Meus poxinhas, meus post-alunos sempre tiram mais de 900 e a cada ano a gente aumenta o número de alunos que tiram mais de 900, porque realmente seguindo o checklist você consegue, tá? Bom, segunda matéria, matemática. Desculpa, segunda área do conhecimento, porque o Enem divide assim, é matemática e suas tecnologias. Por quê? Quanto mais você acertar em matemática, vai ser maior a sua média final. Lembra que eu te falei que realmente já aconteceu de ter passado de 1000 uma vez? 1008? Justamente porque ela é, quanto mais você acertar o número de questões de matemática, maior vai ser a sua média nela. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Acertou, sei lá, 45 questões de matemática, ou seja, gabaritou matemática e acertou também 45 de linguagens. A sua média nas duas áreas vai ter uma diferença provavelmente de no mínimo 200 pontos, tá? É muita diferença. Então não dá para negligenciar matemática. Ah, mas poxa, Lulu, eu detesto matemática. Infelizmente, não dá para negligenciar porque é muito valioso para você. Então, o que eu sugiro? Estude matemática básica, principalmente se for o seu caso de não gostar, porque a matemática no Enem tem muito raciocínio lógico, ela depende muito das matérias iniciais, muitas questões são resolvíveis por regra de 3, muitas questões de geometria, enfim. Comece na matemática básica para você conseguir avançar, porque também a TRI valoriza muito as questões fáceis. Como assim? No Enem nós temos as questões fáceis, médias e difíceis, certo? Se você acerta muito as questões fáceis, a sua nota final fica maior do que o aluno que acerta a maioria das questões difíceis, mas erra as questões fáceis. Pois é! Então, se você não gosta de matemática, estude bastante matemática básica e priorize as questões fáceis. Leu, não faz ideia do que tá falando? Pula! Porque provavelmente aquela é uma questão difícil e não vai valer a pena você ficar muito tempo nela, muito menos acertar. Claro que se você estiver num nível que você tá acertando todas as fáceis, já começou a acertar as médias e precisa também acertar as difíceis, perfeito, maravilhoso. Mas se não for o seu caso, priorize as questões fáceis, saiba identificar quais são as questões fáceis. E aí, no caso, não só em matemática, tá? Em todas as áreas do conhecimento do Enem. Você, ao decorrer do ano, precisa fazer simulados e aprender a identificar essas questões fáceis. Belezinha? Bom, bora lá então. Antes de eu te dizer qual é a área do conhecimento que você vai priorizar depois de redação e matemática, eu não posso deixar de pedir aquele seu likezão maroto. Tá gostando desse conteúdo? Tá achando ele relevante pra você? Então valorize o meu trabalho e deixe um super like porque me ajuda demais. Belezinha, poxinha? É claro. Se puder também compartilhe com os amigos e deixe aqui nos comentários as suas dúvidas porque eu tô aqui pra te ajudar. Show? Beleza, então ó, depois de redação e matemática, você precisa priorizar ciências da natureza e suas tecnologias, mas aqui eu deixo um asterisco porque já aconteceu de ciências humanas ter mais importância na questão de número de acertos, né, para nota final do que ciências da natureza. Mas a maioria não foi assim. Então, como já aconteceu, eu preciso dizer, se eu fosse você, priorizaria redação, matemática, ciências da natureza, porque infelizmente isso depende da TRI e muda de ano a ano. Depois, sim, ciências humanas e suas tecnologias, para, por fim, linguagens e suas tecnologias. Belezinha? Agora, um ponto muito importante. Você precisa saber se a universidade que você quer cursar e o curso que você quer cursar nela exige média aritmética ou média ponderada. Média aritmética, todas as áreas de conhecimento do Enem têm o mesmo peso, né? Peso 1 ou todas têm peso 2, enfim. Tem todos o mesmo peso. Média ponderada pode variar. Por exemplo, redação, peso 3. Então, já é tão importante, ainda tem peso 3, aí mesmo que você tem que colocar mais tempo para estudar, entendeu? Então, isso varia de universidade para universidade, de curso para curso, e quem determina é a universidade. Mas, poxa, Lu, como eu faço para descobrir se é a universidade que eu quero fazer, do curso que eu quero, exige média ponderada ou aritmética? Rapidinho, pesquisa no Google, termo de adesão e a sigla da universidade que você quer. Por exemplo, medicina, UFRJ, termo de adesão. Vai no primeiro link, você vai encontrar várias tabelas, vai encontrar o curso de medicina
E se tiver peso 1 em todas elas, ou um peso igual, porque pode acontecer de colocar 2, 2, 2, 2, 2. Não sei porque já não colocou 1, mas beleza. Se tiver tudo igual, significa que é média aritmética. Aí, belezinha, só seguir essa ordem que eu te falei. Relembrando, redação, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e, por último, linguagens. Priorizando, então, no seu cronograma de estudos, mais tempo para as matérias que mais vão aumentar a sua média final. Agora, se for média ponderada, você vai precisar ter um raciocínio um pouco mais específico. Por exemplo, redação vale 3 e ela, mesmo se fosse média aritmética, já vale muito, porque vale 1000, é a matéria mais importante. Aí, então, você vai colocar mais tempo ainda para estudar a redação, certo? Então, pensando nesse raciocínio, nas matérias que têm o maior peso, seguindo essa ordem que eu já te passei, você cria o seu cronograma de estudos. Belezinha? Fora que eu não posso deixar de dizer que eu deixo de super recomendação o cronograma de estudos do meu querido amigo Felipe Araújo. Vocês estão cansados de conhecê-lo. Ele é o único que tem uma plataforma de estudos. É um cronograma que é uma plataforma de estudos digital e que por apenas R$ 59,90 por ano, não é por mês, você tem acesso a todas as áreas do Enem que você tem que estudar, todas as matérias de forma organizada. E fica tudo salvo lá pra você ir colocando. Lembrando, não tem videoaulas, tá? É um cronograma de estudos digital, mas tem dicas de filmes pra estudar pro Enem e muito mais. Simulados, todo o conteúdo que você precisa estudar, fica a minha recomendação pra você. E obviamente que se você quiser um reforço com redação, tem a minha plataforma, que é a plataforma mais completa e tecnológica do mercado nacional. Vou deixar o link aqui embaixo pra você ter acesso a correções detalhadas por especialistas, competência por competência, pode enviar sua redação por foto ou digitada, é a plataforma que mais atinge recordes aí de notas acima de 900 no Enem. E eu te espero lá para ser um poxa-aluno ou uma poxa-aluna oficial. É isso, espero que tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aquele super like maroto e se quiser também dicas de como montar um cronograma de estudos, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer na próxima aula. Um beijo e até lá!